A inteligência emocional é uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios do dia a dia. No campo, ela é ainda mais importante porque a mulher produtora rural precisa equilibrar a gestão da propriedade, a pressão por resultados e muitas vezes a rotina da família. Saber reconhecer e controlar as emoções, entender o outro e tomar decisões mais conscientes pode fazer toda a diferença na vida pessoal e profissional. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Camila Costa. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Camila Costa é psicóloga, executiva de RH há mais de 20 anos e especialista em gestão de pessoas e negócios. Com formação em coaching e análise comportamental, ajudou a transformar culturas e impulsionar carreiras, guiando executivos a resultados extraordinários. Hoje inicia sua trajetória como empreendedora com um propósito claro: co-criar o futuro do trabalho, unindo experiência do colaborador e performance organizacional. Coautora de livros sobre inteligência emocional, Camila é também mãe da Giovana e a parceira de vida do Rodrigo. Fora do mundo corporativo, leva sua sensibilidade para o voluntariado, como palhaça de hospital, acredita no poder transformador do riso e no valor de cada sorriso genuíno. Obrigada, Camila, pela participação aqui, né? Além de psicóloga, ela também faz parte do nosso time Canal Rural, é a nossa líder aqui de RH. Por isso esse assunto é tão importante, né, Camila? Falar sobre inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Jaque, e é um prazer estar aí na casa de vocês e obrigada pela confiança. Bom, o que é inteligência emocional, né? Ela é um conjunto aí de habilidades que vai te ajudar a reconhecer as suas emoções e a emoção do outro, né? Então, as pessoas antigamente chamavam de equilíbrio emocional, né? Mas o nome correto é inteligência emocional. E nesse conjunto de habilidades, a gente traz ali a autoconsciência, a gente traz a autorregulação, a gente traz ali também um pouquinho da ressignificação desses sentimentos, né, dessas emoções, e a gente também traz ali as habilidades sociais, né, que é super importante para a gente lidar ali no dia a dia, seja em qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. Você escreveu um livro, né, Camila, falando sobre a sucessão familiar. E esse é um tema importantíssimo quando a gente fala para a mulher do campo. Como fazer uma sucessão familiar mais assertiva? Porque muitas vezes essa sucessão familiar vem de repente, né? E os filhos não estão preparados, ou a esposa, por exemplo, né, quando a gente fala da mulher, não está preparada para essa sucessão familiar. Usando a inteligência emocional, como se preparar para esse momento? Eu acho que o primeiro ponto é ressignificar tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade quando você se depara com um desafio que você desconhece, né? Então, você precisa racionalizar, né, aquela situação, ter o menos de emoção possível, né, para você conseguir. E também conseguir se organizar ali, aí a gente fala de racionalidade, a gente fala de governança, a gente fala como se organizar literalmente, administrativamente para conseguir dar esse próximo passo, né? Entender quem são as pessoas mais bem preparadas para ocupar aquela posição, identificar também se você quer aquela posição, né? Porque isso é importante, as pessoas precisam estar felizes, né? Quando a pessoa está feliz e satisfeita, ela produz mais e melhor, mas tudo isso é preciso estar racional para você chegar a esta conclusão. Isso é muito importante, Camila, porque a gente fala muito e durante todos os anos, né, a gente sempre trabalhou para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido. E cada vez mais, quando vem a inteligência emocional também, se traz essa felicidade. Quando a gente olha para os jovens que viram pais trabalhando durante muito tempo Sim. também e não dando tanta atenção para a família, eles querem ainda mais essa felicidade no trabalho, né? E isso a gente transfere para o campo também. Como a gente consegue fazer esse equilíbrio? A gente precisa, né, de um trabalho, muitas vezes não está feliz naquele trabalho, precisa fazer uma mudança de carreira, mas não é uma utopia falar que eu preciso ser feliz no trabalho? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a felicidade ela tem muito a ver com a vulnerabilidade, né? Então também vamos trazer um pouco esse tema aqui, que está dentro da inteligência emocional. A gente precisa reconhecer o que a gente é bom e o que a gente não é tão bom. E trazer perto da gente, nesse momento, né, as pessoas que têm, de repente, as habilidades que a gente não tem.
né? Então a gente consegue fazer o que a gente gosta, né? E ainda trazer pessoas e desenvolver essa habilidade social, que eu falei que é um dos pilares da inteligência emocional, e deixando a pessoa também ser protagonista também, né? Daquele processo. Então é muito importante a gente reconhecer até onde que eu consigo fazer e até onde eu não consigo fazer. E se for uma opção se desenvolver, também é um caminho, né? Você pode buscar conhecimento, você pode buscar se desenvolver naquele lugar. Mas é importante você primeiro ter clareza, ter autoconsciência ali do que você tem e do que você não tem. Reconhecer as próprias emoções ajuda quando você está falando que você precisa liderar outras pessoas e, consequentemente, aí, por exemplo, né, ser a gestão da fazenda? Sem dúvida, né? As emoções é importante sentir, né? Então, olhando aqui para vocês, as pessoas, durante muito tempo, as pessoas viram como fraqueza essa questão do sentir. É importante sentir para fazer uma gestão, né? Porque é um humano fazendo gestão do outro, né? Afinal de contas. Então, mas é importante você não tomar decisões com base em emoções, né? De repente aconteceu uma situação ali adversa que você precisa pensar um pouco mais ou que você precisa tomar uma decisão um pouco mais complexa. Deixa a emoção baixar um pouco, traz novamente, né, ali para a racionalidade para você conseguir tomar aquela decisão. Quando a gente fala do papel da mulher, né, dentro desse processo que cada vez está mais no mercado de trabalho, mas ainda precisa ter um pouco mais de espaço. No agro a gente tem ainda uma tradição, né, de ser mais masculina. Como a mulher pode vir para esse lugar dentro do agro, né, ter essa inteligência emocional, ser feliz no trabalho? O que você traria de dicas, Camila, do que você já conhece um pouco do nosso universo? Eu acredito muito que a gente está num processo de transformação em relação ao perfil do líder, né, do futuro. E o perfil do líder, ele traz um olhar mais humanizado, um olhar mais acolhedor, né? Um olhar mais 360, porque afinal de contas nós mulheres sabemos que para dar conta de casa, dar conta dos filhos, né, dar conta de toda essa dinâmica de trabalho, precisamos ter esse olhar 360. Então, naturalmente a mulher ela já é treinada, né, para este lugar. Então, a dica que eu dou é: continue sendo feminina. Continue sendo mulher, você vai conseguir com certeza contribuir, né? E o meu convite para vocês, né, homens, deem esse espaço, vamos trabalhar juntos, né, em parceria, porque a gente tem muito a agregar. Ambos têm habilidades, tanto as mulheres quanto os homens, para agregar para este futuro, né, que a gente tanto quer, que é da liderança mais humanizada, é uma liderança que tem esse olhar 360. O homem também tem um olhar mais racional, um olhar mais prático, mais objetivo, que é extremamente importante, não que nós mulheres não temos, né, mas que socialmente nós fomos levadas para este outro lugar, que é extremamente importante também. Porque, afinal de contas, homens e mulheres, todos são seres humanos, né? Então, é um ser humano cuidando do outro. Afinal de contas, quem não gosta de ser cuidado? Então, a mulher ela tem esse olhar do cuidado. Então, um olhar mais detalhista, um olhar que realmente leva em consideração ali o contexto social que aquele outro vive. Então, a dica que eu dou é essa: seja feminina, seja mulher e trabalhe em parceria aí com as demais pessoas. Tem 2 pontos muito interessantes desse que você trouxe, eu vou abordar cada um de uma vez, Camila. Você trouxe seja feminina, e a gente vê muito, não só na mulher do campo, mas até em grandes empresas, a mulher se masculinizando, inclusive na forma de se vestir, para poder se enquadrar no que ela acredita que é o que o mercado espera dela. Não é isso que acontece, na verdade, porque ela acaba sufocando o feminino que existe nela, né? Sim, e aí a gente vai para um outro lugar, né? Esse é um lugar meio perigoso, né? Também voltando aqui para vocês, porque a gente está colocando a nossa essência, né, que é o feminino, ele em segundo plano, como secundário. Aí é um problema, porque a gente não está sendo a gente mesma, né? E quando não é a gente mesma, a gente se perde. Então, aquele primeiro pilar da autoconsciência, ele simplesmente acaba, porque o que você conhece de você mesma já não existe mais, você não se reconhece mais naquele lugar. Aí você vai para um lugar perigoso, você toma decisões com base em emoção e projeção. Então, a minha dica é essa. Quando você fala também desse olhar mais feminino da mulher, né, de acolhimento com o outro no campo, por exemplo, a gente tem muitos relatos de mulheres que passam aqui conversando com a gente, do como desde que ela veio para ajudar nessa administração, ela olhou ainda mais para onde o funcionário está morando, né, para a escola que eles constroem para os filhos dos funcionários, né, ou seja, para esse bem-estar conjunto. E a gente fala muito aqui na Protagonista que a mulher é a voz do agronegócio para fora da porteira,
porque ela vai ser mais acolhedora e vai entender e conseguir explicar, né, para outras mulheres e outros homens fora da porteira o que acontece dentro do agronegócio. Você acha que faz sentido? A mulher tem esse papel? Ela tem. Esse olhar 360 que eu falei é justamente esse, né? Ela entende que para uma pessoa conseguir trabalhar tranquila, ela precisa entender que a família está bem, ela precisa entender, né, que ela tem um lugar seguro psicologicamente para se posicionar, para falar, para ser ela mesma. Então ela tem esse olhar cuidadoso com essa riqueza de detalhes. E o que vai acontecer? Você vai manter, você vai reter mais também os seus profissionais, né? E também vai trazer uma questão de gratidão, né? As pessoas, quem não gosta, né, de ser cuidado, de ter aquele carinho, fala, poxa, não está pensando só em mim, está pensando em mim e na minha família, né? Então, assim, com certeza essas pessoas vão ficar muito tempo na sua fazenda, né? Então, assim, retenção como RH, eu entendo. Exatamente. E Camila, quem nunca ouviu falar sobre esse tema, inteligência emocional, e ficou mais interessado, por onde começar? Como começar a olhar para essa inteligência emocional? Eu acho que é importante ler, né? Ler é um bom hábito, pesquisar. Mas se você quiser desenvolver a inteligência emocional, a dica que eu dou é sempre procurar a psicoterapia, né? Porque se você precisa se autoconhecer para você dar esse primeiro passo, porque os outros pilares da inteligência emocional, a autorregulação, a ressignificação, a habilidade social, ela só vai ser sustentável se você se conhecer, né? Porque você precisa reconhecer quais são as suas emoções, as do outro, como a gente já falou. A gente precisa entender como é que a gente trabalha sob pressão, quais são esses gatilhos. Precisamos entender como ressignificar algumas situações e como que a gente interage com o mundo. Mas para isso é importante dar o primeiro passo, né? Ter um olhar para dentro para você conseguir seguir. Então essa é a minha dica. Exatamente. E Camila, se você tivesse que olhar para essa mulher do campo e dar um conselho para ela, com todo esse conhecimento que a gente sabe, né? Dessa tradição mais masculina, né? Desse lugar onde ela tenta se esconder um pouco até, né? Atrás de roupas que não necessariamente ou de uma feminilidade que ela não tem, e tendo todos esses pratinhos para equilibrar, como você falou, a família, né? O marido, os negócios. Qual seria a dica que você daria para elas, né? Além dessa que você deu aí de se autoconhecer, né, buscar uma ajuda? Não desista, eu acho que é o primeiro ponto, né? E continue firme nessa caminhada. E quando eu falo não deixe esse feminino, dá para você ter várias versões desse feminino, né? Nós temos várias personas. Então, continue se dedicando a cada papel desse, né? E construindo relações e pontes com quem você trabalha, principalmente os homens, para continuar tendo esse espaço, mas continuando na caminhada do autoconhecimento, que com certeza você vai conseguir trilhar de uma forma muito mais leve, né? Obrigada, Camila. São tantas as perguntas, né? Mas a gente tem um tempo escasso aqui. Com certeza vocês vão ver mais a Camila junto com a gente na Protagonista dando algumas dicas, porque a inteligência emocional é muito importante para fazer com que essa mulher dê esse próximo passo, né, Camila? Sim, sim. Então, desejo uma linda jornada e contem comigo e obrigada aí pelo convite. Obrigada, Camila.